Boa noite aí. Nossa quarta aula de execução penal. Na aula de hoje nós vamos estudar principalmente, sobre as autorizações de saída e sobre a remissão de pena. As autorizações de saída, principalmente, sobre as autorizações de saída, eu vou pedir o mesmo que eu pedi em outras aulas, para que você esqueça, Lembra quando eu falei sobre progressão de regime, que eu pedi para você esquecer o que você conhecia? A mesma coisa sobre autorização de saída. Eu quero que você esqueça o que você já ouviu a respeito. Não necessariamente porque houve alteração com o pacote anticrime, mas porque o que a gente escuta falar sobre as alterações de saída é totalmente diferente de como é na lei. O que a gente escuta na mesa do bar, na conversa lá do Facebook, ou outra mídia social, é totalmente diferente de como funciona a lei, Pessoal, deu Natal, agora vai todo mundo ter autorização de saída, agora o pessoal vem nervoso, vamos ficar em casa, vamos tomar cuidado que agora que vai liberar o pessoal. A gente vai ver que não tem nada a ver isso daí, beleza? Vamos estudar as autorizações de saída e também estudar sobre a remissão de pena. Remissão aqui no sentido de que o indivíduo ele vai ter perdoados alguns dias da pena que ele tenha cumprido. Um percentual. Isso aí provavelmente vocês já ouviram falar, talvez não pelo termo remissão de pena, que é aquela situação que por trabalho e estudo, o indivíduo ele pode ir abatendo a pena dele a ser cumprida. Enfim, esses serão os dois temas do dia. Vamos começar então com as autorizações de saída, São as populares saidinhas que tanto falam, sem conhecimento de causa. Como eu disse para vocês, o que é dito popularmente falado é diferente do que é científico, daquilo que está na lei, daquilo como funciona no direito penal, Sobretudo na execução penal. Primeira questão, quero que vocês saibam que autorização de saída é gênero. E a gente sempre tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção com as terminologias no direito penal. Qualquer área do direito, de saída. É gênero que subdivide-se em permissão de saída, e saída temporária. Novamente, de ressalto, nós temos que ter muita atenção com as terminologias corretas, porque é muito fácil, aqui na execução penal, lá numa questão, o examinador vir com o conceito de saída temporária, ele traz para a gente o conceito correto de saída temporária, que nós ainda vamos estudar, só que ele troca o nome, coloca que é autorização de saída. E numa leitura precipitada, você vai lá e marca correto. E aí perdeu uma questão por bobeira, uma questão que você sabia, mas como não se atentou às diferenças de terminologia, você acabou errando. Para você que me ouviu e assistiu primeiro às aulas de penal para depois vir para a execução penal, vocês vão lembrar o seguinte: infração penal é o mesmo que crime? É a mesma coisa que crime? Não. Infração penal também é gênero, que divide-se em crimes e contravenções. Lembrou, Logo, se uma questão dispuser que infração penal é sinônimo de crime, essa questão estará certa ou errada? Ela estará errada, não é sinônimo, não é a mesma coisa. Enquanto infração penal é o gênero, crime é espécie. Pode ser crime ou contravenção. Então não são sinônimos. A mesma lógica nós teremos aqui na execução penal, quando estudarmos a autorização de saída. A autorização de saída é o gênero,
que se divide em permissão de saída e saída temporária. Beleza? Esse é o primeiro cuidado que eu quero que vocês tenham. Saber diferenciar, por enquanto, né, as terminologias. Beleza? Vencida essa parte. Vamos entrar na permissão de saída, que está lá no artigo 120 da Lei de Execução Penal, Lei 7.210, de 84. Artigo 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão, vamos lá, estamos na permissão de saída, poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos. Os fatos nós vamos estudar adiante. Primeiro, gente, vamos esmiuçar esse artigo 120. Esmiuçar esse artigo 120. Cada palavra, vocês vão observar que cada palavra aí tem uma importância. Elas não estão aí ao acaso. E a troca de uma delas aí numa questão faz você errar. Beleza? Primeira situação. Quem pode fazer jus? Que tipo de preso pode fazer jus à permissão de saída? Será que somente aqueles condenados ou os presos provisórios também? Para você que está pensando qual a diferença de preso condenado, preso provisório, assista a nossa aula 1 novamente. Beleza? O que dispõe o artigo 120? Os condenados que cumprem pena, e os presos provisórios. Então, primeira situação. Estamos na permissão de saída. Permissão de saída. Aplica-se tanto a condenados definitivos. Que são os condenados definitivos? Aqueles em que houve uma sentença irrecorrível, ou qual o outro nome mesmo? Houve o trânsito em julgado, não cabe mais recurso, agora começou a execução penal. Estes são os condenados, beleza? Os condenados e aqueles que são presos provisórios. Deu uma voada aqui a letra. Então, primeira situação, a permissão de saída aplica-se. É possível que ela seja aplicada tanto aos condenados como aos presos provisórios. Beleza? O que mais aqui nos importa nesse artigo? Os condenados e os provisórios, beleza. Mas que tipos de condenados? Que tipo de regime que o condenado está cumprindo que é cabível a permissão de saída? Será que são todos os regimes? Lembrando, quais eram os regimes mesmo, gente? Fechado, semiaberto e aberto. E o que dispõe o artigo? Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto. Fechado ou semiaberto. Logo, gente, quem está no regime aberto não faz jus à permissão de saída. Ora, professor, mas que injusto, quem está no regime aberto não é quem já progrediu de regime, como estudamos na aula passada? Ora, justamente, mas se o indivíduo já está no regime aberto, é porque ele já está saído. Para que ele vai precisar de uma permissão de saída? Beleza? Então, na permissão de saída, regimes fechado e semiaberto. Se vocês forem não, porque vocês vão estudar a lei seca depois. Vocês podem observar desde a primeira aula que nós estamos estudando que quando a gente estuda execução penal é 95% lei, 95% legislação e 5% doutrina, súmula, jurisprudência. O que é bom para nós, que nós temos um norte que é a lei seca. É diferente lá quando a gente estuda direito penal, né? Que acho que é meio a meio ali, metade lei e metade outras fontes. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Para que vocês estudem não só aqui pelo que a gente passa, não só pelos slides, não só pela aula, não só pelas questões, mas que peguem também a lei e debrucem sobre ela. Beleza? Pega aí na hora que você estiver à toa e estiver lá cuidando da vida dos outros no Instagram, vai lá no Google, coloca LEP, não precisa nem saber o número da lei, coloca LEP, já vai aparecer lá o site do Planalto, clica e começa a ler. Beleza?
Outra coisa também que eu fiz muito, já fiz muito, até hoje faço, vai lá no YouTube e coloca lá, no caso, eu fazia muito Código Penal, mas coloca lá LEP em áudio. LEP em áudio, quando você for dormir, em vez de colocar aquela música de corno, ficar sofrendo pela morena, pelo seu ex, pela sua ex, vai lá e coloca a lei de execução penal em áudio e vai escutando até você dormir. E aquilo ajuda mesmo, pelo menos para mim ajudou. Acredito que vocês ajudem também. Enfim, quando vocês forem lá estudar a lei, vocês vão ver que aqui o semiaberto ainda está com o hífen, tá? Mas para vocês que estão estudando português também, não estão? Vocês sabem que semiaberto não tem mais hífen. Então eu tomei a liberdade de corrigir aqui no slide. Ok? Voltando para esmiuçar o artigo, então a permissão de saída ela pode ser aplicável tanto a condenados definitivos como a presos provisórios. Esses condenados pode ser somente no regime fechado ou semiaberto, não se aplica ao regime aberto porque não precisa, simples assim. O que mais podemos extrair aqui do caput do artigo? E os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta. Mediante escolta. Mais uma observação aqui. Mediante escolta. É isso aí. Ele vai lá com a viatura, os dois indivíduos lá armados do lado dele, e ele vai lá fazer o que ele tem que fazer, que nós vamos ver adiante. Beleza? Mas percebam, permissão de saída é mediante escolta. Vocês vão ver antes, permissão de saída e saída temporária. Aqui na saída temporária não existe essa escolta, tá? Então grava essa observação aí. Permissão de saída é mediante escolta. Beleza? Fechado aqui o artigo 120, o caput, né? Vamos ver quais são aí, quando ocorrer, né? Permissão de saída vai ser permitida aos condenados, blá blá blá. Quando ocorrer um dos seguintes fatos. Quando que então vai ser permitida, né? Vai ser permitida a permissão, esse é ótimo. Quando que vai ser autorizada a permissão de saída? Inciso 1º. No caso de falecimento ou doença grave do famoso CAD, gente. CAD. É uma forma de você decorar. CAD. Cônjuge ou companheiro, né? Ascendente, descendente ou irmão. Então, na hipótese de falecimento ou doença grave de cônjuge, né, que é marido, esposa, ou então, pode ver, apenas companheiro, mesmo que não seja algo civilmente reconhecido, cônjuge, falecimento ou doença grave de cônjuge, companheiro, ascendente, né, pai, avô, descendente, filho ou irmão, é autorizada a permissão de saída quando ocorreu falecimento ou doença grave de um desses indivíduos. Beleza? Segunda hipótese, necessidade de tratamento médico. Necessidade de tratamento médico. Aqui o tratamento médico do próprio apenado, do próprio preso. Vale frisar, essa permissão de saída para tratamento médico é somente quando esse tratamento médico ele não tiver lá no estabelecimento prisional, que é a regra, né? Mas vale frisar, se por exemplo ele tem ali um problema, teve um corte ali no braço e precisa de uma limpeza, de uma higiene, uma sutura, de repente, né? Dar ponto. E dentro lá do estabelecimento prisional existe profissional para isso, não vai precisar sair, né? Agora imagina que o indivíduo no meio de uma briga lá, teve uma fratura exposta ali no braço. E aí precisa ser levado com urgência para o hospital para então que seja feita uma cirurgia ortopédica ou ao menos engessar aquele braço dele. Nessa hipótese, ele vai ter a permissão de saída pela necessidade de tratamento médico. Beleza? Gente, não confundam, tá? Quando vier lá no problema doença grave, não é do próprio camarada. É do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. CAD. Marquem lá. CAD. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Quando falar em doença grave. Agora, necessidade de tratamento médico é do próprio indivíduo.
Percebam o perigo aqui, que é o examinador colocar lá, que é possível a permissão de saída no caso de falecimento e necessidade de tratamento de cônjuge, ascendente, blá blá blá. É você pegar e marcar como correto. Não confundam. Doença grave é do CAD e necessidade de tratamento médico é do próprio indivíduo e somente se, que é a maioria das vezes, né? Quando esse tratamento médico já não for disponível lá no presídio que ele estiver. Se lá no presídio já tiver o tratamento médico, não precisa sair de lá. Beleza? Ok? Então, essas são as duas hipóteses da permissão de saída. Qual é a autoridade responsável por permitir ou não a saída desse indivíduo? Lá na primeira aula, estudamos a natureza jurídica da execução penal. Vocês lembram qual que é a natureza jurídica? Lembram? Vamos lá. A natureza jurídica é predominantemente jurídica e secundariamente administrativa. Então, as decisões, vocês vão ver que a maioria lá, em termos de relevância, vão ser por um juiz, né, pelo juiz de execução penal, e outras vão ser pelo diretor do estabelecimento penal. Qual a autoridade responsável pelo deferimento ou pelo indeferimento da permissão de saída, tá? Ainda estamos na permissão de saída. Artigo 120, parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento. Pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Então, quem autoriza a permissão de saída é o diretor do estabelecimento prisional. Beleza? Ele é autoridade que? Judiciária ou administrativa? Administrativa. Beleza? Mas a lei deu a ele esse poder, né? Essa função, ok? Coloquei como observação que nesse caso não é o juiz de execução penal, tá? Que vai autorizar ou não autorizar a permissão de saída. Beleza? Qual é o tempo de duração? Vamos lá. Faleceu ali o filho dele. Ele conseguiu a permissão de saída. Quanto tempo dura essa saída? Lembrando, mediante escolta. Artigo 121 da LEP. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. É só isso que dispõe a lei de execução penal sobre o tempo de duração. É o tempo necessário à finalidade da saída. Então, coloquei como exemplo aqui, na hipótese de falecimento do pai do indivíduo. Qual vai ser o tempo ali de duração? Ele vai ter permissão de saída, né, para ir lá para o velório, para o enterro, né, que seja. Então, terminado ali os procedimentos de enterro mesmo, né? Terminou ali o velório, ocorreu o enterro, então o indivíduo volta, né? Acabou ali a duração da saída dele, ele volta para o estabelecimento prisional. Beleza? Esse é o tempo de duração, não tem um tempo estabelecido em horas. O que a previsão legal é de que é o tempo necessário para cumprir a finalidade. Beleza? Gravaram esse quadro aqui? Gravaram esse quadro? Espero que vocês tenham colocado aí no caderno, no notebook, onde vocês estejam colocando. Para nós verificarmos agora, então, as diferenças em relação à saída temporária, que vamos estudar agora. Deixa eu apagar aqui. Verificar, então, as características da saída temporária. Artigo 122 da Lei de Execução Penal. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos. E nós vamos verificar, como fizemos na permissão de saída, depois quais são esses casos permitidos. Primeiro, vamos esmiuçar aqui, vamos verificar aqui
tudo que há de importante no caput do artigo 122, que trata sobre a saída temporária. Primeira situação. Aqui no 122 fala sobre preso provisório. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter. Não se fala em preso provisório. Então, conforme o artigo 122 da Lei de Execução Penal, condenados não se aplica a saída temporária a preso provisório. Beleza? Segundo aqui o artigo 122, não se aplica a saída temporária a preso provisório. Só trata de condenados. Beleza, condenados a que tipo de regimes? Todos os regimes? Regime fechado e semiaberto, como é no caso da permissão de saída? Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto. Semiaberto. Somente condenados, aqui na saída temporária, não, a lei não fala em preso provisório. Regime semi-aberto. Regime semi-aberto. Beleza? Professor, e o regime fechado? Não rola. Não rola aqui regime fechado na saída temporária. Então percebam aqui a primeira da desmistificação das saidinhas, né? A permissão de saída, o camarada ele só pode sair para a finalidade ali, que vocês viram que são poucas, né? É a permissão de saída também é chamada de saída humanitária, né? Que é o quê? Faleceu gente da família, né? Ou a pessoa da família está doente, ou no caso do indivíduo precisar de tratamento médico. Então ele só consegue essa saída, a permissão de saída para aquelas situações, e terminou aquela situação, terminou a finalidade, ele volta para o presídio. Beleza? Então, na permissão de saída, já viram que não tem essa de que os indivíduos vão sair agora da cadeia na Páscoa. Vão sair na Páscoa, agora vão sair assaltando todo mundo. Beleza? Aqui na saída temporária, percebam que só vai se aplicar aos condenados em regime semiaberto. E quando o camarada ele já está no regime semiaberto, é quando ele pode sair para trabalhar, é quando ele pode sair para estudar fora. Então são pessoas que estão do seu lado aí, são pessoas que são condenadas e já estão do seu lado e você nem sabe. E você nem sabe disso. Beleza? Então não fiquem com tanto receio, né? Quando falam em saída temporária, em autorização de saída do presídio. Apenas regime semiaberto, então quem está no regime fechado não faz jus à saída temporária. Primeira situação. Somente condenados, então presos provisórios, não. Regime apenas semiaberto, então quem está no regime fechado não faz jus à saída temporária. E quem está no regime aberto nem precisa, né? Já está solto. Poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta. Sem vigilância direta. Lembram que na permissão de saída era mediante escolta? Aqui não, é sem vigilância direta. Aqui na saída temporária, sem escolta. Beleza? Sem escolta. Pegamos aqui as características principais estabelecidas no artigo 122. Agora vamos ver em quais casos vai ser permitida a saída temporária. Vai ser autorizada a saída temporária. Melhor nem usar o termo permitida, né, para não confundir com permissão de saída. Visita à família. Primeira situação, visita a família. Aqui não está falando de ninguém doente, de ninguém morto. Aqui ele consegue a saída para visitar a família dele. Beleza? Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução de segundo grau ou superior, na comarca do juízo da execução. Ou seja, vai ser ali naquela cidade em que ele está cumprindo pena. Ele pode sair para frequentar curso supletivo profissionalizante, ou então curso de instrução de segundo grau, né, que hoje é o ensino médio, e de nível superior.
Beleza? Essa é a segunda hipótese em que é possível a saída temporária. Terceira hipótese: participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. É uma previsão bem genérica, né? O que é uma atividade que concorre, né? Que ajuda no retorno social, na ressocialização do indivíduo. O legislador ele foi genérico aqui de propósito, porque para no caso concreto o juiz verificar se aquela atividade que o camarada, olha, doutor, eu quero saída temporária para participar de tal evento que vai ajudar na minha ressocialização. E aí o juiz vai verificar aquilo, se for o caso, ele, com base aqui no inciso 3º, ele coloca, olha, defira a saída temporária, tendo em vista que essa atividade concorre para o retorno ao convívio social. Beleza? Quais são os casos mesmo da saída temporária? Visita à família, aqui esquece doença, tá? Frequência, né, a curso profissionalizante, ou então segundo grau ou nível superior, desde que seja na comarca, tá? Ele não pode ir para outro local fazer esse curso, não pela saída temporária. Ou para participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social, que como ocorre, por exemplo, em programas de leitura de detentos, né? Cafés literários, por exemplo. Ok? Esses são os 3 casos em que se permite a saída temporária. Temos aqui uma novidade do pacote anticrime. Diferentemente, gente, do RDD, da progressão de regime e de outros institutos que nós estudamos, as autorizações de saída e a remissão de pena, vocês vão ver que não tiveram grandes alterações com o pacote anticrime. Aqui nós estamos vendo a primeira novidade. Entretanto, como falei nas outras aulas, muitas questões já foram feitas. A LEP ela é de 84. Imagina quanta coisa já não perguntaram de autorização de saída de lá para cá. Então, algumas questões já estão até maceteadas. Logo, penso eu que há grande chance de cobrarem essa novidade aqui. Podem ver, redação dada pela Lei 13.964 de 2019, que é o nosso pacotão anticrime, que entrou em vigor agora dia 23 de janeiro do corrente ano, 2020. Vamos lá, professor, que novidade é essa? A ausência de vigilância direta, lembrando, na saída temporária não tem escolta, não tem vigilância direta. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica. Equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz de execução. Então vamos lá, o indivíduo ele não vai ter escolta, é sem escolta. Porém, o juiz, viram aí, é o diretor do estabelecimento que é o diretor lá da prisão que vai estabelecer essa condição de meter uma tornozeleira eletrônica? Não, é o juiz de execução. Então vamos lá, a saída temporária ela não tem escolta, porém o juiz pode determinar a monitoração eletrônica. Beleza? Então, o indivíduo ele não vai ser escoltado, né? Mas se o juiz entender que, olha, eu vou até autorizar a sair desse camarada, mas eu não sei não se ele vai voltar, hein? Não sei não se ele vai frequentar curso lá superior, não sei não se ele não vai dar linha na pipa. Então, para evitar isso, ele pode colocar ali a tornozeleira no indivíduo, que é o sistema de monitoração eletrônica. Beleza? Mas não confundam a monitoração eletrônica com escolta. Quando falam em escolta, lá da permissão de saída, é escolta mesmo ali no carro da polícia, com 2 caras armados lá, um no carro pronto para correr atrás do indivíduo e o cara lá, algemado. Beleza?
Outra coisa que também foi trazida pelo pacote anticrime. Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput, né, do 122, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Então, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte não terá direito à saída temporária. Ok? Para você que tem dúvida nos crimes hediondos, leiam lá a Lei 8.072 de 90, que logo no artigo 1º traz lá quais são esses crimes hediondos. São aqueles crimes mais reprováveis, mais condenáveis, que tem uma progressão de regime com um tempo maior, como vimos na última aula. Ocorre que não é que todos os crimes hediondos proíbem a saída temporária, mas somente os crimes hediondos com resultado morte. Coloquei como exemplo o latrocínio, né? Aquele roubo ali em que houve o resultado morte, latrocínio, e o homicídio qualificado, que óbvio é o atentado contra a vida, né? E quando ele é qualificado, ele é hediondo. Nessas hipóteses, o indivíduo, não importa se ele cumprir os requisitos lá, se ele quer frequentar curso profissionalizante, ele não fará jus à saída temporária. Isso é novidade. Beleza? Ressalto ainda, né? Chamo mais atenção que não é todo crime hediondo, mas aqueles com resultado morte. Então, por exemplo, um estuprador, um camarada que cometeu o estupro, mas não houve o resultado morte da vítima, ele fará jus à saída temporária. Que por mais que o estupro seja um crime hediondo, ele não teve o resultado morte. Logo, ele faria jus à saída temporária. Tomem cuidado com isso. Estou apostando que vão cobrar isso daí, hein? Beleza? Isso aqui é outra novidade do pacote anticrime. Vamos lá. Quem é a autoridade no caso que vai deferir ou indeferir a saída temporária? Diferente da permissão de saída, quem defere ou indefere? Vocês se lembram? É o diretor do estabelecimento prisional. E aqui no caso vai ser quem? O juiz da execução. Tanto que nós já até falamos, né, que ele pode inclusive estabelecer o monitoramento eletrônico e tal. Artigo 123. A autorização, né, da saída temporária será concedida por ato motivado do juiz de execução. Não é o diretor do estabelecimento. Do juiz de execução, ouvidos o MP e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos. Vamos estudar agora os requisitos, mas por hora quero que vocês saibam. Quem autoriza a saída temporária é o juiz de execução. Quem autoriza a permissão de saída é o diretor do estabelecimento. Professor, como é que eu vou fazer para lembrar disso? Eu tenho tanta coisa para estudar, tantos temas, como é que eu vou lembrar disso daí? Bom, como eu fiz na minha mente para eu nunca confundir a permissão de saída com a saída temporária, no que diz respeito a quem autoriza. Não sei porquê. Eu coloquei isso na mente. Pede permissão pro diretor. Pede permissão pro diretor. Ah, permissão de saída? Então pede permissão pro diretor. Se você colocar na sua mente pede permissão pro diretor, você aprendeu que a permissão de saída vai ser pelo diretor, então você já vai saber que a saída temporária é do outro, né? Que é o juiz de execução. E eu já falei isso em outras aulas também, gente. Na dúvida entre dois institutos, quando houver uma dúvida entre dois institutos, aprenda um que se você aprender esse, você decorar esse, você já aprende o outro por exclusão. Por exemplo, eu não sei, vamos lá, você não sabe quem autoriza a saída temporária nem a permissão de saída. Foque em um deles. Foque em decorar que a saída temporária é do juiz de execução. Que se você decorou, você aprendeu que o juiz de execução autoriza a saída temporária, então o que sobra? O que sobra é a permissão de saída ser autorizada pelo diretor do estabelecimento. Beleza? Vamos lá então ver quais são os requisitos, né? Até agora nós já vimos como funciona a saída temporária, mas não vimos quais são os requisitos que o indivíduo tem que cumprir para consegui-la. Beleza? Primeiramente, comportamento adequado. Inciso 1º.
comportamento adequado. Professor, não é muito subjetivo o comportamento adequado? Bom, é porque a lei também não podia trazer de forma já... O legislador não podia imaginar lá em 84 que seria comportamento adequado até aquela época, até os dias de hoje, né? Dependendo do local. Então, para isso, para testar se o indivíduo tem comportamento adequado, existe o BI, que é o Boletim Informativo, que é um documento elaborado lá pela autoridade do presídio, que vai verificar se o indivíduo ele teve bom comportamento ou não, se ele respeita os horários, se ele não cria embaraço, né, para o trabalho dos agentes, dos policiais penais agora, né, se ele não fica causando treta, né, se não teve... se tiver falta grave, então já ferrou, né? Mas se não teve falta leve, se não teve falta média, enfim. Esse BI, esse boletim informativo, né? Que é feito sobre o apenado, vai atestar se ele tem comportamento adequado ou não. Beleza? Primeiro requisito, comportamento adequado. Mas basta isso? Basta comportamento adequado? Além do comportamento adequado, é necessário o cumprimento mínimo de 1/6 da pena se o condenado for primário e 1/4 da pena se for reincidente. Vamos lá. Primário. Ainda estamos na saída temporária. Primário. O camarada é condenado primário, ele quer direito à saída temporária. Ele vai ter cumprido ao menos quanto tempo da pena dele? 1/6 da pena. Se ele foi condenado a 6 anos, ele tem que ter cumprido pelo menos 1 ano. Beleza? E se for reincidente, ele deverá ter cumprido ao menos 1/4. E se ele tiver cometido crime hediondo com resultado morte, quanto ele vai ter cumprido da pena? Não importa. O indivíduo que cometeu crime hediondo com resultado morte não faz jus à saída temporária. Beleza? Já vimos isso daí. Ok. Reincidente deve ter cumprido 1/4 e primário deve ter cumprido 1/6. Professor, o senhor falou na última aula que as frações foram abolidas, foram completamente abolidas da lei de execução penal, agora é só porcentagem. Eu falei aquilo na progressão de regime. Na progressão de regime, vocês viram que agora é 16%, 20%, 25%, 30%, chega até 70% para a progressão de regime. Não tem mais aquelas frações, salvo no caso da gestante, né, que é 1/8 da pena. Mas a substituição do sistema de frações pelo sistema de porcentagem foi na progressão de regime, tá? Até coloquei como observação aqui. No sistema da saída temporária, e dentre outros lá na lei de execução penal, continua o sistema de frações, beleza? Se o camarada ele é primário, ele tem que ter cumprido 1/6 da pena. Se ele é reincidente, ele tem que cumprir 1/4 da pena, beleza? Se o cara pegou aqui 10 anos, ele tem que ter cumprido 2 anos e meio para poder fazer jus à saída temporária. Além, claro, de ter comportamento adequado e o que mais? Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Mais uma previsão genérica aqui. Ora, o camarada tem comportamento adequado. Cumpriu ali 1/6 da pena se primário, ou cumpriu 1/4 se for reincidente. Além disso, o juiz tem que verificar, no caso, se o benefício, se a saída temporária, estará realmente ajudando o indivíduo. Se quando ele sair dali, isso vai ajudar, qual é a finalidade ali? Qual é o objetivo da pena? É ressocializar o indivíduo. É ressocializar. Então, se ele verifica que é uma situação que, apesar do cara ter comportamento adequado, ter cumprido ali 1/6 ou 1/4 da pena, mas a saída temporária que ele quer não é compatível com os objetivos da pena, ele não fará jus à saída temporária. Então, esses requisitos são alternativos ou cumulativos? São cumulativos. É necessário que estejam presentes os 3 para que o indivíduo faça jus à saída temporária. Beleza? Vou colocar aqui.
Fica bem bonitinho o nosso quadro de saída temporária. Ok? Qual é o tempo de duração? Na permissão de saída não havia um tempo estabelecido, lembram? Era só até cumprir aquela finalidade. Morreu alguém da família. Qual é o tempo de duração? O tempo de duração do velório. Acabou o velório, acabou o enterro, volta para o presídio. Beleza? Forma drástica do professor falar, né? Mas é assim que funciona. Já para a saída temporária, o legislador trouxe ali uma previsão certinha, bem estabelecida do período. Qual é o tempo de duração? Artigo 124 da LEP. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias. Não superior a 7 dias. Quando falo em não superior, então vai ser até 7 dias. Até 7 dias. Essa saída dele. Podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano. Olha o Covid. Vamos lá. Então, outra situação também. O camarada ele conseguiu lá a saída temporária e não voltou mais. Tá de saída temporária já há meses. Isso é uma falácia, é mentira. A saída temporária só dura 7 dias. 7 dias e ela só pode ser feita 4 vezes ao ano, no máximo. E até 4 vezes, tá? Não é que o juiz vai deferir todas as vezes, não. Pode ser que o indivíduo defira só uma. O cara não esteja merecendo mais. Pode ser que ele defira 3, não defira a 4. São até 4 vezes, tá? Essa prorrogação. Beleza? Vou colocar aqui X4 ao ano. Beleza? Esse é o tempo de duração da saída temporária. Parágrafo 1º. Ao conceder a saída temporária, vamos lá. Primeiro nós vimos os requisitos, né, as condições para que o indivíduo ingresse, né? Comportamento adequado, cumprimento de pena e compatibilidade. Agora vamos ver quais são as condições a partir do momento que ele conseguiu a saída temporária. Ele conseguiu sair de lá, ele tem que respeitar algumas condições também. Quais são essas condições? Parágrafo 1º. Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado. Vamos lá. Primeira situação. Esse rol aqui, ele é taxativo ou ele é exemplificativo? Já falamos sobre isso. Um rol taxativo é aquele que traz as condições e pontos. São só essas e acabou. Quando é um rol exemplificativo, ele traz ali as situações e coloca essas dentre outras. E, conforme grifado aqui, o juiz poderá estabelecer as seguintes condições, que vamos estudar. Pode não, ele imporá, ele vai impor, né, as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis. Logo, esse rol é exemplificativo. O juiz vai impor as obrigações, né, as condições que nós vamos estudar, mas isso não impede que ele imponha outras. Beleza? Enfim, professor, quais são essas benditas condições? Primeiro, fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. Primeira situação aqui é uma preocupação com a fuga do indivíduo. Vimos lá que a primeira das hipóteses de saída temporária é a visita da família. Ora, se ele vai visitar a família, nada mais justo que ele informe ao juízo que endereço, onde é que mora então essa família? Tu vai visitar a família? Então fala aí onde é que ela fica. E outra, em que lugar você pode ser encontrado durante o gozo desse seu benefício? Beleza? Recolhimento à residência visitada no período noturno. Vamos lá, o cara vai ficar 7 dias fora. Lembrando, até 7 dias, tá? O juiz pode deferir, de repente, só 5. Vai visitar a família 5 dias para você, tá bom. Até 7, vamos trabalhar com 7. Durante esses 7 dias, à noite ele vai poder sair aí pra baladinha, pra festa, pagar de gatinho aí? Não. Ele deve ficar recolhido essa residência visitada.
Claro, no período noturno. Terceira condição, proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres, né, parecidos, que é onde a treta mais acontece, né, nos bares, na Casa Luz Vermelha, dentre outros estabelecimentos similares. E como eu falei, essas são as condições estabelecidas pela lei, mas o juiz, se verificar, ele pode estabelecer outras. Vamos imaginar a seguinte situação. O camarada, ele foi preso lá porque ele se envolveu em briga de torcida. Então o juiz, ele, além de impor essas condições, ele coloca uma quarta. Proíbe o camarada de frequentar estádios de futebol. Estádio de futebol, sabe que o cara já tem um problema ali de briga de torcida, então pode deixá-lo visitar a família, mas longe do futebol. Beleza? Parágrafo 2º. Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, nós vimos que era a segunda hipótese, né? A primeira é a visita à família, a segunda é para estudar, né? Fazer curso profissionalizante, segundo grau, né? Ensino médio ou então superior. Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. Ora, ele vai sair durante o período da aula. Acabou a aula, ele volta. Choveu no molhado esse parágrafo aqui. Parágrafo 3º. Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com um prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. 45 dias de intervalo entre uma e outra. Voltando aqui. Quantos dias o indivíduo pode pegar? Até 7 dias de saída temporária. Quantas vezes ao ano? 4. Além disso, no intervalo mínimo de 45 dias. Logo, o indivíduo, ele não pode visitar. O cara, ele tem 4 durante o ano. Então, vou pegar logo as 4 de uma vez. Ficar 28 dias com a minha família. Depois volto ao presídio. Não é permitido. Ele pode pegar ali 7. Fez uma. Depois de 45 dias, ele pede mais 7. Mais 45 dias, ele pede mais 7. Depois, isso no mínimo, tá? Pode passar mais tempo. No mínimo, depois de 45 dias, ele pede a outra, pede a quarta. Ou logo, não pode pedir todas de uma vez. Nem no intervalo, passou 30 dias, quero ver minha família de novo. Negativo. Tem que esperar pelo menos 45 dias. Beleza? Revogação de saída temporária. Vamos lá, o cara conseguiu cumprir os requisitos. Os requisitos cumulativos, conseguiu a saída temporária, porém, se ele vacilar, essa saída temporária vai ser revogada, vai ser trazido de volta para o xilindró. Artigo 125. O benefício será automaticamente revogado quando condenado a praticar fato definido como crime doloso. Primeira situação, quando que essa revogação vai ser, quando que essa saída temporária vai ser revogada? Primeira hipótese, quando houver crime doloso, quando ele for punido por falta grave, ou quando ele desatender as condições impostas na autorização. Então ele era proibido de frequentar bares. Ele foi pego num barzinho, causando uma treta lá. Então ele desrespeitou a condição imposta, vai ser revogado automaticamente a saída temporária, ou então revelar baixo aproveitamento de curso. Revelar baixo grau de aproveitamento do curso. Vamos lá, ele pode visitar a família. Qual a segunda hipótese? Ele pode fazer curso, né? Superior, de segundo grau. Se o indivíduo ele tá só indo, né? Tá indo só de corpo, diferentemente de vocês que estão em corpo e alma prestando atenção na nossa aula.
O indivíduo ele está indo lá para o curso profissionalizante só para sair mesmo, não está estudando, está reprovando por falta, está tirando nota baixa. Essa revogação, essa saída temporária pode ser revogada. Na verdade, pode ser não, ela será automaticamente revogada. Ok? Primeira situação. Quando ele cometeu algum crime, gente, qualquer tipo de crime? Não, somente crime doloso. E se ele cometeu um homicídio, professor, um homicídio culposo, matou alguém sem querer? Não importa. Se foi homicídio culposo ou qualquer crime culposo, não revoga automaticamente. Ok? Pode revogar se o juiz entender, mas automaticamente só revoga se for crime doloso, aquele que houve a intenção de cometer o crime. Beleza? Se ele for punido por alguma falta grave, nós na aula 12 estudamos, né, sobre as faltas graves. Vimos que estudamos sobre as faltas leves e médias? Não, porque elas estão na legislação estadual e não cai para a nossa prova. Desatender as condições impostas, condições que acabamos de estudar, ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso, como eu disse, né? O cara ele vai lá e não estuda, né? É só o que faltava, ele consegue a saída temporária para poder estudar e vai lá e não estuda, não consegue um aproveitamento, vai ser revogado mesmo revogada a saída temporária dele. Beleza? Parágrafo único. É possível, gente, ocorreu a revogação, é possível ainda que ele recupere, então, esse direito à saída temporária. Em que hipótese? Parágrafo único do 125. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição do processo penal. Então, vamos lá, o cara ele cometeu crime doloso. Então, se ele for absolvido, ele faz jus à saída temporária. Do cancelamento da punição disciplinar. Vamos lá, ele fez uma falta grave. Vocês viram aqui para aplicar uma sanção para o indivíduo por uma falta grave, tem que haver um procedimento disciplinar. Vamos imaginar que a punição disciplinar dele não ocorreu, ele foi absolvido ali também na seara administrativa. Ele recupera o direito. Ou da demonstração de merecimento do condenado. Como assim? Ele estava realmente com um aproveitamento baixo no curso, mas ele demonstrou ali, de alguma forma, que agora vai ser diferente, que agora ele vai estudar, que agora ele vai aproveitar aquele curso. Então, essas são as 3 hipóteses em que o camarada ele pode recuperar a saída temporária que outrora foi revogada. Beleza? Bom, o que tínhamos para ver sobre as autorizações de saída eram isso. Gravem aquele primeiro quadro que nós fizemos. Gravem esse segundo quadro para vocês diferenciarem, tá? Permissão de saída e saída temporária. Agora, nós vamos fazer uma pausa e em seguida a gente volta com remissão da pena. Beleza? Bora voltar então. Remissão da pena, gente. Antes de entendermos o que é remissão da pena, que já falamos lá no começo da outra aula, né? Que é uma forma de se abater dias que o indivíduo vai ter para cumprir. Primeira situação, essa remissão aqui, gente, é com cedilha, tá? Não confundir remissão, que é o nosso objeto de estudo, com remissão. Essa remissão aqui é lá do direito civil relativo à dívida, perdão de dívida, essa remissão com 2 S. A nossa aqui, remissão com C, nós vamos estudar e aprender agora, tá? Não confundir nossa remissão com cedilha com a remissão com 2 S, ok? Artigo 126. O condenado que cumpre pena em regime, vamos lá, sempre se atentar a todas as características do artigo. Fechado ou semiaberto, pode remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena. Primeiramente, o que é remir? O que vem a ser então essa remissão com cedilha?
O indivíduo, você já deve ter ouvido falar que o camarada, a cada dia trabalhado no presídio, ele ganha um dia de liberdade. Então, 2 dias de trabalho, ele tem mais 2 dias de liberdade. Não é assim que funciona, mas o princípio é mais ou menos esse. Com trabalho e com estudo, o indivíduo consegue reduzir o tempo de cumprimento de pena dele. Nós vamos entender como funciona, mas basicamente a remissão é isso. O indivíduo que ele consegue a remissão ali pelo mérito dele, né, por trabalho, por estudo, ele diminui consideravelmente o tempo de pena que ele vai ter a cumprir, ok? Então aqui quando fala poderá remir, né, a pena, ele vai reduzir ali o tempo de cumprimento de pena dele, ok? Primeira situação, condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto. Fechado ou semiaberto. Estamos aqui na remissão, né? Regime fechado. Regimes e semi-aberto. Aqui nós estamos falando do quê? Por trabalho e por estudo. Ok? Então aqui regimes fechados e semi-aberto. Trabalho e estudo. Os indivíduos que estiverem no regime fechado ou no semiaberto, eles vão poder remir a pena, reduzir o tempo de cumprimento de pena, mediante trabalho e ou estudo. Vocês vão ver que pode acumular, o cara pode trabalhar, estudar e reduzir bastante o tempo de cumprimento da pena dele. Percebam, aqui foi falado do regime aberto? Não. Então quer dizer que no regime aberto não tem remissão de pena? Tem sim, nós vamos ver adiante. Mas aqui ainda estamos vendo por trabalho ou por estudo, ou pode ser pelos dois. Por trabalho e estudo, somente aqueles que tiverem no regime fechado e semiaberto. Beleza? Outra situação. Aqui, o artigo trouxe condenado. Porém, nós vamos ver adiante que pode ser tanto condenado como preso provisório. Eles podem fazer jus à remissão da pena. Ok? Por hora, eu quero que vocês captem isso. Quando for remissão por trabalho e por estudo, os indivíduos têm que estar no regime fechado e semiaberto. No regime aberto, vocês vão ver que não tem remissão por trabalho. Só vai ter por estudo. Beleza? Parágrafo 1º nos ensina, parágrafo 1º do artigo 126, nos ensina como vai funcionar essa contagem, né? Que é o que interessa aqui pra gente. Inciso 1º. Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, pode ser profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Vamos lá. Ele vai conseguir remir aqui por estudo, tá, gente? Vamos lá. Estudo. Para ele conseguir um dia, estudo. Para ele conseguir remir um dia, ter um dia perdoado, isso vai contando de trás para frente da pena dele, tá? Para ele conseguir um dia a menos para cumprir pena, ele tem que ter feito o quê no tocante ao estudo? Ele tem que ter estudado quantos dias? Aqui fala quantos dias ele tem que ter estudado. Primeiramente, fala em horas. Ele tem que ter 12 horas para ele ter um dia. Ele tem que conseguir 12 horas de frequência escolar. 12 horas de estudo, 12 horas de frequência escolar, tá? Aí, vamos lá, ensino fundamental, médio, profissionalizante, enfim. 12 horas. Ele pode pegar por dia, fazer 12 horas. Olha, nós que somos concurseiros, a gente sabe que 12 horas por dia às vezes é pouco, né? Vamos lá. O indivíduo ele pode, então,
Todo dia ali eu estudo 12 horas, então a cada dia meu de estudo eu consigo abater. Não, a lei trouxe uma ressalva. Divididas no mínimo em 3 dias. Então aqui por uma questão de lógica, como ficaria? No primeiro dia, o indivíduo estudou 4 horas, depois 4 horas, depois 4 horas. Aqui em 3 dias. Em um dia ele estudou 4, outro dia ele estudou 4, outro dia ele estudou 4. Ao término desses 3 dias, olha, no mínimo 3 dias, tá? Ele estudou 12 horas, quanto tempo ele vai ter de pena remida, perdoada? Um dia. Então vamos lá. Ah, professor, e se não fosse certinho assim? Se ele fizesse, por exemplo, num dia ele estudasse 6 horas, um dia 4 e no outro 2 horas. Não importa. Se ele estudou 12 horas, se as 12 horas são divididas em pelo menos 3 dias, ele consegue perdão de um dia. Professor, por que existe essa ressalva de separar em 3 dias? Por que não deixa logo 12 horas? Isso aqui é para evitar, gente, fraude. Para evitar que, por exemplo, um camarada lá mancomunado com alguém do presídio, né? A pessoa pega e faça uma certidão lá que todo dia o indivíduo estudava 12 horas. Todo dia ele estudava 12 horas. Então, vamos lá, a cada 3 dias, se assim fosse permitido, a cada 3 dias lá estudando 12 horas, né? Tá certificado 12 horas, ele teria 3 dias de pena remida. Já pensou em um ano? E em um ano de pena cumprida, né? Dessa forma, ele já teria um ano de pena abatida. Seria um absurdo. Então, para evitar isso, ele tem essas 12 horas tem que ser distribuídas em pelo menos 3 dias. Ah, professor, e se acontecer aí, sei lá, do cara estudar 12 horas, mesmo os caras dá 12 horas os 3 dias. 12 horas os 3 dias. Quantos dias ele vai conseguir? Um só, do mesmo jeito. Beleza? Mais uma situação, para ver se ficou claro. A lei fala em no mínimo 3 dias. Vai lá, o cara em 4 dias fez o seguinte, estudou 3 horas aqui, 3 horas aqui, 3 aqui. No 4º dia, mais 3. 12 horas, completou 12 horas. Quantos dias ele vai ter remido, perdoado? Um dia só, professor. Ah, mas não tinha que ser em 3 dias? No mínimo 3 dias. Se o indivíduo estudar em 6 dias, em 4 dias, em 3, em 12 dias, estudar 1 hora por dia, não importa, ele vai ter um dia remido só. É no mínimo em 3 dias, ok? É para evitar que todo dia o cara fale assim, estudei 12 horas, né? Foi feita a certidão lá, estudou 12 horas por dia. Isso aí não existe, tá? Tem que ser em pelo menos 3 dias, ok? Isso no trabalho, né? No estudo. Agora, no trabalho, é um pouco mais simples. Para o camarada ter um dia de pena remida, ele precisará de 3 dias de trabalho. 3 dias de trabalho. Aqui não teve essa preocupação de estabelecer horas. Só a disposição é a seguinte, esse segundo. Um dia de pena, ele vai ter perdoado, né? Um dia de pena para cada 3 dias de trabalho. Então, o cara estudou 3 dias, trabalhou 3 dias, ele vai ter quantos dias perdoados? Um dia. Percebam que quem está no regime fechado e semiaberto pode conseguir a remissão por trabalho e por estudo. Então, ele pode acumular. Então, nós vamos ver que é possível que o indivíduo a cada 3 dias de pena, ele consiga abater 2 dias. Como assim? Imagina que o camarada ele trabalha e estuda.
E vamos voltar aqui. Vamos imaginar que a cada 3 dias, um indivíduo estuda 4 horas por dia. Então já consegue perdão de um dia. Nesses mesmos 3 dias, ele trabalhou. Então ele vai, a cada 3 dias de pena, ele vai ter 2 perdoados. Já pensaram? O camarada, então, é possível que em 30 dias ele consiga ter 20 dias de perdão. Viram só? Então é muito interessante, né, para quem está no regime fechado semiaberto, trabalhar e estudar, que consegue cumprir a pena dele de uma forma bem mais rápida. Ok? Quanto às modalidades de estudo, as atividades de estudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por métodos de ensino à distância, atividade remota, ou EAD, e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. Ou seja, esse estudo ele pode ser tanto presencial como pode ser EAD. Nós aí que estamos em tempo de pandemia, que temos tantas aulas remotas, né? Verifico que já havia essa previsão aqui mesmo para o preso lá. E você aí reclamando que está estudando de forma remota. Até o preso, pô, tem essa previsão. Vamos lá, o estudo pode ser tanto presencial ou remoto, mas existe um requisito. Obviamente, deve ser um curso certificado pelas autoridades competentes. Se for um curso que necessite de autorização do MEC, tem que ter o certificado do MEC, tem que ter o reconhecimento. Se for por outra instituição, tem que ter o reconhecimento da outra instituição. Beleza? Pode vir numa prova lá. Quanto à remissão da pena, na modalidade de estudo, ela pode ser tanto presencial quanto à distância, independentemente de certificado de autoridade competente. Tá errado? Depende desse certificado. Beleza? Compatibilidade, eu já dei spoiler aqui e já falei, né? Para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. Como eu disse, é possível acumular trabalho e estudo, mas é necessário, por exemplo, o cara ele trabalha manhã e tarde. Para você que está pensando, meu Deus, como assim um cara trabalha, o preso trabalha? Voltem lá para as nossas primeiras aulas, tá? Que a gente estuda sobre o trabalho do preso. É necessário que seja compatível. Então, o cara ele faz trabalho interno lá manhã e tarde, estuda à noite. Ou então, estuda de manhã, trabalha à tarde, pedaço da noite. Algo nesse sentido. É necessário que seja compatível, para evitar que venha depois lá uma certidão que o camarada trabalhou e estudou, mas aí verifica que ele tanto trabalhava quanto estudava de manhã. Como assim? Como assim? Aí não vai conseguir remissão de pena coisíssima nenhuma. É necessário que sejam compatíveis, tá ok? E no caso de acidente do trabalho, vamos lá, o cara ele tá trabalhando ali, ele tá conseguindo remir, cada 3 dias está conseguindo um dia de pena a menos, e acontece lá dele trabalhando com a serra, com a maquita lá, vral, arranca metade de um dedo, e aí fica impossibilitado de trabalhar ali por 30 dias. O que vai acontecer com a remissão da pena dele durante esses 30 dias? Vamos ler aqui o parágrafo 4º. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Ou seja, ele não vai ser prejudicado por aquele acidente. Se por 30 dias o cara ficar impossibilitado, durante esses 30 dias, que a legislação estabelece, vai ser simulado como se ele tivesse trabalhado esses dias. Então, esses 30 dias ele vai conseguir ali remir 10 se ele trabalhar. Se ele trabalhar e estudar, ele vai conseguir remir 20. Beleza? Porque entende-se que ele está impossibilitado por causa de um acidente, não foi por um ato deliberado dele. Logo, não seria justo que ele fosse punido duplamente, né? Já está sofrendo por causa do acidente e ainda vai ter que sofrer perdendo os dias de trabalho dele? Negativo. Prêmio por conclusão de curso.
Vamos lá, mais uma situação interessante ainda, mais uma motivação para o camarada estudar. Vamos lá, a cada 3 dias de estudo, né? Não necessariamente 3 dias, né? Mas a cada 12 horas de estudo, divididas em pelo menos 3 dias, ele consegue, perdão, de um dia de pena. Percebam que quando ele conclui o curso, ele tem um prêmio. Ele conclui ali um curso superior, conclui um curso profissionalizante, ele tem um prêmio, ele tem mais dias de pena remidos. Vamos lá, parágrafo 5º. Percebam, gente, o que eu estou passando para vocês aqui, quadro, conversando, ditando, é letra de lei. É claro que como, professor, você já estudou isso daí. Então, como eu já estudei bastante, eu consigo passar para vocês de uma forma mais didática. Mas nada mais estou fazendo aqui do que passar a letra de lei. Então, gente, vocês querem passar nessa prova, vocês precisam ler a lei. Ler a lei. Eu não estou falando para você pegar e fazer nada milagroso, não. É só pegar a lei lá e ler. Simples assim. Lê 1, 2, 3, 4, 20 vezes. Beleza? Ou mais. Voltando aqui. Prêmio por conclusão de curso. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificado, né, pela autoridade competente de educação. Então vamos lá, o cara ele está fazendo ali o ensino superior e a cada vamos lá, faculdade, o cara, vamos lá, que ele estuda 4 horas por dia. Então, a cada 3 dias ali, ele estava conseguindo perdão de um dia, né? Por estudo. Terminou o curso. Vamos dizer que acumulando, né? A cada 3 dias ele estava conseguindo 1. Vamos dizer que no final ele tinha conseguido ali 120 dias de pena remida. Entenderam? A cada 3 dias de estudo lá, ele conseguiu perdão. No final ele conseguiu 120 dias de remissão de pena. Dessa forma, estudando 4 horas por dia. Concluiu o curso, ele ainda tem um prêmio. Ele ganha mais 1/3. Mais 1/3 do quê? Do tempo total? Não. Do que ele já tem remido. Logo, se ele conseguiu 120 dias remidos por estudo, quanto que ele vai fazer jus aqui? Ele vai ganhar 1/3, vai ganhar mais 40. Beleza? Isso é uma motivação a mais para o cara estudar. Não só para ele ir lá para a escola, fingir que está estudando lá para conseguir o perdão. Não, se ele concluir o curso, ele vai conseguir mais 1/3. Ok? É possível a remissão em regime aberto? Nós vimos aqui que quando se fala em remissão de trabalho e estudo, somente regime fechado e semiaberto. Porém, no parágrafo 6º, vamos estudar aqui. O condenado que cumpre a pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui de liberdade condicional poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional parte do tempo da execução da pena ou do período de prova, ok? Em outras palavras, quem está no regime aberto também pode remir pena, porém, apenas por estudo. Apenas por estudo. Então, deixa eu colocar aqui. Como observação, regime aberto. Nossa, ficou horrível. Aberto? Não, pelo amor de Deus. Ai. Regime aberto. Remissão somente por estudo. Ok? Professor, mas como assim? O cara, que injusto, o cara que está no regime aberto. E se estiver trabalhando, não vai remir pena, não? Nós vimos lá, quando estudamos sobre os regimes, que inclusive um dos requisitos para o cara ir para o regime aberto
é que ele trabalhe, ou pelo menos que ele tenha disposição ao trabalho. Então, se isso já é um requisito para ele ir para o aberto, não ia ser justo, né? O cara, além de estar no aberto que está trabalhando, ainda vai diminuir a pena? Seria uma coisa não condizente. Porque se ele, para ele trabalhar, para ele estar no regime aberto, ele tem que no mínimo trabalhar. Então, aqui é como se fosse um bônus, entendeu? O cara, ele não pode ter um bônus por algo que é obrigação dele. Ele está no regime aberto, ele é obrigado a trabalhar. Ou senão ele volta lá, pode regredir de regime. Ok? Então, aqui no regime aberto, pode ocorrer a remissão. Porém, ficou meio misturado aqui, deixa eu circular. Somente por estudo. Beleza? Outra situação, quem usufrui de liberdade condicional também pode remir a pena por estudo, tá? Não por trabalho, somente por estudo. Ah, professor, que diacho essa liberdade condicional, esse livramento condicional que você já falou isso inúmeras vezes? Eu não sei do que se trata. Bom, isso nós vamos estudar na próxima aula, sobre a liberdade e o livramento condicional. Ok? Mas já saibam que o indivíduo que está em liberdade condicional, ele pode remir a pena sim, mas por trabalho, não. Apenas por estudo. Beleza? Vamos lá. E por trabalho, né? Como vocês viram, é somente no regime fechado e semiaberto. Ok? E no caso do preso provisório? Lembra que eu falei para vocês? Lá no caput, vamos voltar aqui para dizer que eu sou mentiroso. Opa! Fala somente do condenado, né? Dispõe somente sobre o condenado. Porém, aqui no parágrafo 7º, o disposto nesse artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. Prisão cautelar, tanto preso provisório quanto temporário, né? Preventivo, temporário. Mas aqui no caso, para a gente vai ser interessante o preventivo, né? Então, o cara que está em prisão provisória, ou o termo na prova pode vir em prisão cautelar, ele pode remir penas sim. Professor, mas nem tem uma condenação, como que ele vai ter perdão de pena? Bom, o cara está sendo ali, está correndo um processo contra ele. Ele não sabe quanto tempo vai durar aquele processo. Ele está respondendo em cárcere, ele está respondendo preso. Ele não sabe ali se vai ser absolvido ou não. Tá preso? Na dúvida, meu irmão, trabalha. Na dúvida, meu irmão, trabalha. Porque se você for absolvido, beleza. Trabalhou, pelo menos você não ficou à toa lá. Tá absolvido, ok, esquece aquilo. Agora, se você não for absolvido, se você for condenado, aquele tempo que você trabalhou ainda enquanto preso provisório, você já aproveita para remir sua pena. Beleza? Ok? Lembrando aqui, isso foi tema da nossa primeira aula, né? Não me recordo agora, a primeira ou a segunda, quando vimos sobre o trabalho do preso. Vimos que o trabalho do preso é obrigatório, regra geral, mas no caso do preso provisório, ele não é obrigado a trabalhar. Mas como eu estou dizendo para vocês, olha que interessante, o cara em 3 dias de cumprimento de pena, se ele trabalhar e estudar, ele consegue perdão de 2, consegue abater 2 lá na frente. Beleza? 300 dias de trabalho e estudo, ele consegue bater 200. Já pensou nisso? Então, é interessante o preso provisório, embora ele não seja obrigado a trabalhar, que ele trabalhe. Beleza? É possível que, assim como na hipótese da saída temporária, nós vimos que se o indivíduo ele vacilar, se ele trair a confiança do Estado, do juiz de execução penal, enfim, ele pode ter revogado a saída temporária, ele pode também perder os dias remidos. É possível sim que ele perca esses dias remidos. Para você que tem dificuldade em perda e perca, lembre-se, perca vai ser somente quando for verbo. Quando for verbo, ok? Todas as outras hipóteses você vai usar perda, beleza? Fico vendo, teve um acidente de carro que deu perca total. É perda total, beleza? Perca vai ser só quando for um verbo, quando você for falar assim, quero que ele perca o jogo, beleza? Agora, quando for um substantivo, você vai falar assim, sofri uma grande perda, tive uma grande perda, não sofri, sofri uma grande perca, meu Deus, coisa horrível. Mas isso é lá para a aula de português de vocês, ok? Perda dos dias remidos. Artigo 127 da LEP.
Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observando-se o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Vamos lá, primeira hipótese, quando que ele pode perder esses dias remidos dele? Em caso de falta grave. Então o cara está trabalhando, estudando, está conseguindo remir vários dias, mas cometeu uma falta grave. Por alguma razão, deu na cabeça, ele quis incitar um motim, que ele quis fugir, iniciou ali uma fuga. E lembre-se lá, tanto a tentativa de fuga quanto a fuga consumada, a pena é a mesma, lá para as faltas graves, a sanção é a mesma. Vamos lá. Vamos imaginar a mesma situação do cara, só que agora ele não concluiu o curso não. Ele tinha lá 120 dias já de pena remida, cometeu uma falta grave. Incitou lá um movimento contra a ordem do presídio. O juiz vai poder revogar até 1/3 do tempo remido. Então, se o cara ele tinha 120 dias já e cometeu uma falta grave, ele perde tudo? Não, gente. Ele perde até 1/3. O juiz pode decidir que não, ele vai perder só 1/5, vai perder menos. Mas ele pode perder até 1/3. Então, de 120 dias, ele pode perder até 40. Beleza? Menos 40 aqui. Vejam o prejuízo que é cometer uma falta grave. Beleza? Bom, como eu disse para vocês, nossa aula de hoje não teve muitas novidades do pacote anticrime. Teve lá no aspecto da saída temporária, né, relativo ao crime hediondo, né, referente à monitoração eletrônica. Quero que vocês tenham muita atenção com essas novidades, tá? Que eu acredito que tem tudo para cair na nossa prova. Enfim, o que tínhamos para estudar sobre a remissão de pena e autorização de saída era isso. Quero que vocês passem a filtrar melhor o que vocês escutam aí, principalmente, né, sobre a autorização de saída, né, as saidinhas, como falam, né, porque às vezes isso atrapalha o nosso estudo, atrapalha. Eu sempre gosto de usar como exemplo o que eu ouvi quando eu fiz autoescola, né? O meu instrutor disse que para passar na prova, porque você faz autoescola não é para aprender a dirigir, né? Na real, é para você passar na prova lá do Detran. Quando o instrutor me explicou que é mais fácil ensinar alguém a passar na prova do Detran, uma pessoa que não sabe dirigir, do que uma pessoa que já sabe dirigir, que aprendeu na prática ali, que já tem seus vícios, que dirige sem cinto de segurança, que já liga o carro ali na primeira mesmo, com o pé na embreagem, que estaciona com a roda virada, beleza? E o cara, já sei dirigir. Então fica difícil para o instrutor quebrar aquele ensinamento prévio e ensinar o correto. Já para uma pessoa que não sabe dirigir e ele ensina do zero, fica mais fácil explicar. Olha, você vai ter que fazer a baliza, você dá 3 giros assim, aliás, dá 2 giros assim, volta, vê a contagem aqui até metade do carro, dá mais um giro, ok? Isso foi o que ele explicou. Por que eu estou falando isso daí? Porque às vezes nós escutamos absurdos, né? Principalmente sobre direito penal, que parece que não precisa ser direito, né? Basta você saber falar que você já pode sair opinando sobre qualquer crime, qualquer situação. Então, às vezes, a gente escuta tantos absurdos que isso atrapalha o nosso ensinamento. Quem nunca ouviu aqui que, por exemplo, se não tem cadáver, não tem homicídio. Se não tem cadáver, não tem homicídio. Que absurdo. Então, quer dizer que é só matar e sumir com o cadáver, né? Lógico que não. Inclusive, a ocultação de cadáver é um outro crime, ok? Enfim, quero que vocês filtrem melhor o que vocês escutam sobre saidinha, né? Que vocês corrijam quando estiverem falando isso, até para vocês aprenderem, né? Porque você sabe, quando você estuda para si, você aprende de uma forma, mas quando você estuda, compreende e repassa esse ensinamento, você fixa de forma melhor esse conteúdo, ok? Então, o que eu tinha para passar para vocês era hoje. Respondam aí as questões, né? Como essa não teve, o tema de hoje não teve muita influência do pacote anticrime, então nós trabalhamos com questões, né, que foram realizadas, né, por concursos. Enfim, era isso aí. Bom descanso, né? Bons estudos e até a próxima.